Nós vamos agora, a próxima apresentação é sobre recepção e análise de atos de pessoal sujeitos a registro, TCE Pará, que será apresentado pelos nossos colegas Milene Teixeira da Silva Ferreira e Moche. É Moche mesmo que fala? Moche, desculpa, tá? Moche de Souza Ribeiro. Milene Teixeira da Silva Ferreira é auditora de controle externo na área de direito desde 2012, ocupante da função de controladora da Controladoria de Pessoal e Pensões, especialista em educação em saúde pública, direito administrativo e cursando especialização em direito previdenciário. Moche Dayan Souza Ribeiro, auditor de controle externo na área de sistemas desde 2012, ocupante da função de gerente de coordenadoria de sistemas de informação, mestre em ciência da computação, engenharia de software e possui especialização em políticas públicas. Atualmente cursa especialização em engenharia e planejamento. Desejo boa apresentação para vocês. Vocês têm um tempo de 40 minutos, ok? Boa tarde a todos os colegas. Primeiro, eu quero aqui dizer que eu estou feliz, porque quando eu pensei que a nossa situação lá no TCE Pará estivesse muito ruim, que a gente estava assim, poxa, com vários atos, 11 mil atos para dar conta, era desesperador, eu estou vendo que está todo mundo aqui no mesmo barco, tentando encontrar um melhor caminho, né? Então, isso já me deixou um pouco mais feliz, não tranquila, mas feliz, pelo menos. Tá? A nossa apresentação vai ser uma apresentação compartilhada, porque eu sou da área da Secretaria de Controle Externo, ele é da Secretaria de Tecnologia, e a gente não se imagina separado de jeito nenhum, porque a gente precisa muito da CETIM, tá? Da Tecnologia da Informação. Então, ele vai começar, vai fazendo a exposição do sistema, a apresentação, e, conforme for necessário, eu vou fazendo as inserções, ok? Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou iniciar a nossa apresentação colocando o tema da boa prática, que envolve essencialmente o uso de sistemas, mas, evidentemente, que ele é apenas uma parte da implementação efetiva dessa prática. Bom, o desenvolvimento dela iniciou lá em 2018. Nessa época, a gente já tinha uma ideia, com base no que a Milene falou, que a gente precisava tornar mais célere a análise e recepção, evidentemente, antes dos atos sujeitos a registro, focando, nesse primeiro momento, no aposentadoria, concessão inicial e admissão. Nós iniciamos pela admissão de pessoal. E aí eu vou dar uma série de informações aqui, e, na medida do possível, eu vou tentando individualizar o que se aplica à admissão e o que se aplica à aposentadoria. No caso, concessão inicial. Tá? No início, a primeira coisa que a gente identificou que a gente precisava fazer era a gente ter um mapeamento, no caso, uma representação visual de como o processo de análise se dava efetivamente. E, quando eu falo efetivamente, é na prática. Tá? Porque a gente tinha algumas normas de como se daria questões de análise gerais, mas o importante para a gente ver no detalhe, no dia a dia, de como aquilo funcionava para que a ferramenta realmente desse algo efetivo para os auditores. Só um instantinho, Moche. A nossa realidade, nesse momento, era o seguinte, eu acho que não era muito diferente do TCDF. O que acontecia? Nós não tínhamos ainda o ETCE, que era o nosso processo eletrônico hoje, eram processos físicos, os processos de admissão de pessoal. Por que a gente começou por eles? Porque assim, era ilusório a gente achar que a gente tinha, vamos dizer, 1.000, 2.000 processos de admissão de pessoal. Porque, na verdade, quando a gente abria aquele processo enorme, eram mais de 100 atos dentro dele. Então, ele era um dos atos que, na verdade, tinha o maior quantitativo. E era muito dificultoso. Né? Os próprios técnicos, quando pegavam aquele processo muito volumoso, cheio de atos dentro, né? Até para uma questão de produtividade, você analisava um processo com vários atos, enquanto outros analisavam processos muito menores. Então, quer dizer, já não era justo desde isso aí. Tá? Então, essa era a nossa realidade. Não tínhamos o ETCE. O ETCE, que é o processo eletrônico do tribunal hoje, a gente só foi ter quando da implantação do de aposentadoria.
Aí já tinha essa conversa. Bom, então, dentro desse contexto que a Milene relatou, a gente levantou o mapeamento desses processos, né? Usamos bisagem, enfim, e conseguimos enxergar ele melhor. Foi o que a gente conseguiu, a partir desse momento, identificar as etapas críticas desse processo. E foi com base nelas que a gente começou a trabalhar as abordagens para tentar melhorar aqueles pontos que a gente viu que eram os mais críticos. E a etapa seguinte era efetivamente implantar ou executar, né, todo o passo a passo daquelas abordagens que a gente definiu para atacar aqueles pontos críticos identificados na primeira etapa. Bom, aqui é uma representação do que a Milene falou ainda há pouco, né? Na época que nós estávamos desenvolvendo, a gente ainda não tinha o nosso processo eletrônico implantado, né? Então, a gente ainda trabalhava com processo físico, então era realmente muito difícil. Então, algumas características do sistema, evidentemente, foram influenciadas por esse nosso contexto. Então, era muito difícil, exatamente o que a Milene falou. Então, você, às vezes, tinha 3 processos, mas tinha um processo que tinha 100 admissões dentro dele. Então, a complexidade era muito grande. E, além do que, a gente delegava indiretamente, na verdade, nesse caso, diretamente ao jurisdicionado, o quanto ele ia gerar de trabalho para um único processo, né? Porque se ele chegava lá com 100 admissões e protocolava, gerava um processo de 100 admissões. A gente não tinha controle sobre isso. Informações incompletas, inerentemente à questão num processo físico, isso, principalmente quando ele é muito volumoso, ele tende a ter esse tipo de problema. Elevada a quantidade de admissões por processo, aqui está bem evidenciado isso que a gente comentou ainda há pouco, e dificuldade para gerenciar. Então, imagina, né, você ter vários processos, sabendo que tem processos que podem ter muitas admissões, muitos atos, e isso era extremamente complicado com uma equipe diminuta, que a Milene sabe muito, até melhor do que eu. Sobre isso. Só para... Ele falou da equipe, hoje nós somos 10 auditores, para dar conta dos 4 atos, né? A admissão de pessoal, a aposentadoria, a reforma e pensão. Sendo que, desses 10 auditores, hoje, 4 entraram recente. Então, lógico, ainda estão em processo de aprendizagem, não vão ter o mesmo ritmo de análise que os que já estão lá há mais tempo. Tá? Bom, além disso, a gente tinha um certo retrabalho em função dessa dinâmica, porque, por exemplo, se a gente trazer a admissão, quando você analisa uma admissão, necessariamente você também analisou o processo seletivo, né, que envolveu aquela admissão. Na época, muitas das vezes, quando os processos de admissões do mesmo processo seletivo eram direcionados para auditores diferentes, cada um deles realizava uma análise do mesmo processo seletivo, né, e isso gerava muito retrabalho. A partir disso, quando a gente também foi identificando todos esses pontos, né, vocês vão, acho que ao longo da apresentação, começar a perceber que a gente bebeu nas mesmas fontes, né, do pessoal do TCDF, né, a gente consultou eles, o pessoal do Paraná. Do Paraná, eu lembro até o nome de algumas pessoas que eu conversei lá, a Rebeca, o William. Então, tem muita coisa que foi inspirada nesses outros TCs que já estavam mais evoluídos nesse sentido aqui. Bom, um outro ponto que a gente também identificou era a mudança de cultura. Então, no nosso caso, pense, a gente estava trabalhando com processo físico e a gente estava cogitando a ideia de receber dados estruturados, não receber documentação, e nós já sabíamos que o Paraná fazia o que o nosso colega acabou de apresentar aqui. Ele processava, analisava, nem passava pelo pleno e homologava. E a gente já sabia disso, mas, evidentemente, no nosso contexto, era quase que inviável conseguir aprovar que a gente conseguisse desenvolver um processo, né, que envolvesse essa dinâmica. Mas na verdade, moça, desculpa, era um processo de desapego que a gente tinha que fazer, e estava difícil, entendeu? Porque quando a gente fez a proposta de colocar em dados estruturados, a primeira reação, e eu lembro que foi até do Ministério Público, né, disse: e aí, mas vai faltar documento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu disse: mas pera lá, se for tudo de novo, a gente está perdendo tempo em criar o sistema, se for para a gente não evoluir.
Porque se for para a gente continuar na mesma coisa e apego a um monte de papel, a um monte de documento para poder fazer análise, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente teve essas resistências, que é normal, dentro, fora também, né, com os jurisdicionados, e eu acho que isso, por um lado, foi muito bom, porque a gente aprendeu muita coisa, que a gente vai falar também um pouco mais lá na frente, ao longo da apresentação. E, no caso aqui, também uma das etapas importantes que a gente mapeou foi as verificações. Então, a gente identificou o que normalmente os auditores verificavam na hora da análise, né, e mapeamos, como foi muito dito aqui, né, em forma de trilhas ou verificações automáticas, dentre outros nomes assim, relativamente semelhantes que a gente utiliza para fazer essas verificações automáticas e identificar possíveis indícios de irregularidade, e, a partir disso, a gente começar a organizar como que a gente vai tratar cada um desses itens, os que não foram identificados nenhum problema e os que tiveram algum indício identificado. Bom, a partir do momento que a gente começou a desenvolver, a gente foi também identificando algumas situações que refletiam, vamos dizer assim, principalmente no nosso jurisdicionado. A primeira coisa que a gente percebeu é que a gente ia começar primeiro que foi uma mudança, né? Ele mandava tudo físico e, lembre-se, ainda não tinha processo eletrônico. Só que agora ele ia mandar informações de admissão, no caso foi o primeiro, via sistema. Então, foi um ganho para ele nesse sentido, porém, ele precisava informar dados estruturados, via formulários ou arquivos, né, que tinham um layout definido de informações que eles precisavam inserir. Então, a gente sabia que a gente ia levar a quantidade de trabalho para ele, ia ser uma mudança para eles também. E um outro ponto, e aí fica claro que a gente se inspirou no Tribunal do Paraná, é que a gente viu isso lá e a gente achou interessante trazer que eles começaram a informar dados não lá no final da admissão, mas desde o início do processo seletivo. Então, a gente incorporou isso também no desenvolvimento da nossa solução relacionado à admissão. Então, a gente ocorreram várias mudanças para eles nesse sentido. O momento em que eles prestam a informação e também a quantidade da informação que ali está sendo inserida ao longo do tempo. Então, a gente sabia que a gente tinha que trazer mais esse jurisdicionado para a gente, que a gente tinha que ouvir mais ele para tornar ele um parceiro dessa nossa mudança que a gente está querendo promover. E aí, dentro desse contexto, a gente tem um sistema que a gente chama do e-jurisdicionado. O que é o e-jurisdicionado? É um grande sistema que ele agrega vários módulos que ele faz a interface direta com o nosso jurisdicionado. Então, todo jurisdicionado do Tribunal de Contas do Estado, do Pará, ele acessa dados através do e-jurisdicionado, no sentido de prestar informações quando necessário. E, além dele, ter o nosso processo eletrônico também, quando informações relativas a processo. Então, aqui que vai entrar, né, um dos módulos de admissão, um dos módulos desse sistema. E aí, essencialmente, o que ele vai fazer lá? Ele vai inserir dados estruturados via formulários ou arquivos com layout na extensão CSV. Além disso, dentro desse contexto do módulo, a gente desenvolveu funcionalidades que permitissem eles ter um melhor gerenciamento dos candidatos que eles aprovaram, de quais eles já admitiram, de quais já foram enviadas as informações para o tribunal. Então, isso foi um ganho, foi uma forma da gente trazer ele para o nosso lado, né? Ouvindo eles, implementando melhorias. Existiram diversas melhorias que a gente foi implementando com base no que a gente ouviu deles, então isso foi muito importante. Inclusive, a gente conhece por nome vários de servidores do jurisdicionado, justamente, na minha visão, por conta desse trabalho. E isso a gente entendeu que foi uma forma da gente implementar isso no que a gente chama de ganha-ganha, né? Ganha para o tribunal e ganha para eles também. Bom, pessoal, aqui é só algumas telas do sistema, importação de arquivo, né, que aí tem a descrição do layout, ele pode inserir os dados. Sempre que tem telas que permitem importação via arquivo, também permite inserção via formulários, porque cada jurisdicionado eles
variam muito em termos de estrutura e maturidade. E aqui, né, é só um paralelo sobre isso que eu acabei de mencionar. Por outro lado, quando a gente vai trabalhar na questão da análise, aí já é a ferramenta voltada para os auditores, né, para o tribunal. E aí a gente tem um outro sistema, que é o Fiscales. Esse sistema ele vai agregar também vários módulos, só que voltados para o uso dos servidores internos, né, essencialmente os auditores. E aí é ele que vai permitir fazer pesquisas mais refinadas sobre os dados que foram recebidos, vai realizar verificações automáticas, os checklists que o auditor vai seguir na hora de analisar os atos, bem como fazer verificações em termos de indícios, como eu falei, de irregularidades e de completude de informações, com o objetivo de agilizar a análise do auditor. Mais uma vez, algumas telas aqui, nesse caso agora do Fiscais. Então, ele gera uma minuta do relatório, isso tanto para admissão quanto para aposentadoria. Ele também te permite fazer várias buscas sobre os dados que foram coletados. Também tem o nosso checklist, né, que é aquele formulário, vamos dizer assim, em que ele direciona os pontos que o auditor precisa verificar ao realizar a análise. Não que ele precisa se limitar ao checklist, mas ele tem que complementar pelo menos o checklist. Tá. Bom, relacionado à tecnologia, basicamente a gente desenvolveu ambos os sistemas, né, em cima do banco de dados SQL Server, utilizamos o C#, né, o Webforms. Bom, o admissão ele está implantado já há 4 anos e o aposentadoria fazem 2 anos que ele está em produção. A gente compartilhou essa experiência já com o Tribunal de Contas do Amapá, eles fizeram umas visitas técnicas com a gente repassou nossa experiência, principalmente em forma de requisitos e de lições aprendidas, vamos assim dizer. Então, basicamente, foi uma imersão que eles fizeram e que eles puderam, a partir disso, também, claro, adaptando a realidade deles, desenvolver o próprio sistema deles. Alguns dados, especificamente sobre o desenvolvimento, implantação e a implementação da prática. Bom, ela envolveu, basicamente, 11, assim, de maneira mais intensa, 11 servidores que foram colocados num grupo de trabalho, e aqui cada um com diferentes especialidades. Isso foi muito positivo. Além disso, foram 4 servidores da CETIM, né, e todos os outros da SESEX, né, que é a nossa Secretaria de Controle Externo. E a CETIM é a Secretaria de Tecnologia. Alguns dos conhecimentos assim que a gente elencou principais no contexto do desenvolvimento dessa prática foi a comunicação e relacionamento interpessoal. A gente tem que tratar com muitas pessoas diferentes, com diferentes interesses, mas a gente tem que alinhar tudo aquilo em prol de um único objetivo comum. Então, é essencial que a gente consiga desenvolver essas habilidades e coloque ela em prática. Ter muito conhecimento das normas, né, e o grupo diversificado, multidisciplinar, ele é fundamental para que a gente consiga abarcar todo esse know-how necessário para desenvolver essas práticas. E tecnologia, né, nesse caso aqui, com o desenvolvimento do sistema. Aqui foram alguns passos assim, um pouco mais detalhados do que a gente realizou até a implantação do sistema, que foi definição do grupo multidisciplinar, como eu mencionei, levantamento de requisitos, né, envolvendo jurisdicionados, pesquisas de experiências de sucesso ao longo do tempo. No levantamento de requisitos, né? Então, envolvendo jurisdicionados,
pesquisando experiências já de sucesso, né, como foi o caso, eu mencionei aqui, dos outros tribunais. E, a partir disso, a gente começou a desenvolver protótipos, né, para poder ir validando as nossas hipóteses, vamos assim dizer, em escala bem menor. Em seguida, a gente foi até que a gente chegou num ponto que a gente entendia que a gente tinha uma versão para implantação. E aí, claro, isso aqui não necessariamente é sequencial, né, embora a gente coloque assim para ficar um pouco mais visualmente atraente, mas muita coisa aqui ocorre simultaneamente. Elaboração das normas, justamente para poder implantar, viabilizar o sistema e a prática. Capacitação dos jurisdicionados para utilizar o sistema, fundamental, porque era uma mudança muito grande, principalmente na época. A implantação, efetivamente, né, que é a disponibilização e, nesse caso, já a obrigação de enviar os dados através desse novo método. E execução dos procedimentos. Então, já realizar essas atividades obedecendo o que as normas já tinham definido. Bom, no contexto desses tempos aqui que a gente tentou estimar, foi o seguinte: a gente levou um ano de desenvolvimento, e aí desenvolvimento e implantação, né, ele está efetivamente disponível o sistema para o jurisdicionado utilizar, e, claro, evidentemente, os servidores do tribunal também. Implantação, eu falei 60 dias, essa implantação me refiro a ele estar obrigatoriamente, né, se executado o envio dos atos sujeitos a registro, no caso aqui, especificamente a admissão. A aposentadoria também foi o mesmo prazo de 60 dias. Então, a partir de 60 dias depois da publicação da norma, era obrigado a enviar esses dados por esse novo método. E a implementação, aqui eu foquei mais no admissão. A gente colocou 14 meses. A implementação, o nosso entendimento foi o quê? Foi quando a gente percebeu que, efetivamente, o processo tinha se consolidado, né, e os jurisdicionados já estavam habituados, executando dentro de um volume aceitável, de maneira adequada àquela prática, né? Então, um dos principais fatores que levaram a gente a estimar esse valor em 14 meses foi o número de chamados e implementações em termos de correções ou melhorias relacionados ao sistema. Então, dentro desses 14 meses, foi quando realmente diminuiu significativamente a quantidade de demandas relacionadas a essa prática, a esse sistema. Alguns custos, o custo aqui a gente colocou em função dos servidores envolvidos, porque tudo o que foi feito aqui foi desenvolvido pelos próprios servidores do tribunal, a gente não houve contratação externa. E aí foram os 11 servidores do grupo de trabalho, 9 servidores diretamente envolvidos, principalmente, né? Claro que na prática envolve várias outras pessoas, mas de maneira mais intensa foram 9, tanto na implantação quanto na implementação. E alguns dos problemas ou dificuldades que a gente teve ao longo dessa nossa jornada. Resistências internas, como a gente mencionou, tem a questão cultural, tem estrutura mesmo em termos de ferramentas e know-how em muitas situações, né? Se a gente está num contexto da época, a gente conseguiu evoluir bastante, né? Eu diria que nos últimos 2 anos, principalmente na parte de análise de dados, enfim, a gente, considerando o nosso próprio parâmetro, a gente deu um grande salto. E, evidentemente, que isso vai provavelmente repercutir em outras ações mais à frente. Um outro problema que a gente teve foi dificuldade de comunicação com o jurisdicionado. A gente não tinha uma cultura de envolver o jurisdicionado ao realizar esse tipo de ação de desenvolvimento de sistemas e, dentre outras ações, que ele estava relacionado, mas não era comum a gente ouvi-lo de maneira mais ativa, ou ele participar do processo de maneira mais ativa. Um outro ponto que a gente teve, depois da implantação, foi muitas trocas de servidor no jurisdicionado. Então, muitas das vezes, a gente se deparava com situações de servidores que não sabiam como utilizar o sistema, né? E aí tinha uma série de dificuldades. E, embora a gente tenha feito treinamento, né, como trocou, a gente percebeu que a gente precisava trabalhar mais em outros tipos de recursos que permitissem que o próprio servidor lhe conseguisse, né, e os jurisdicionados permitissem com que eles tivessem mais informações para não necessariamente precisar da gente diretamente para conseguir utilizar o sistema, né? Então, tutoriais, ferramentas
vídeos, e dentre outros elementos, principalmente visuais, que vão ajudar ele a operar o sistema. Um outro ponto, e aqui já é ao longo do processo de desenvolvimento e implantação do projeto, foi concorrência com as atividades diárias do projeto. Então, todo mundo do grupo de trabalho tinha suas atividades diárias, né? E aí isso concorria com as atividades do projeto. Então, isso era um dos grandes problemas que a gente tinha, que a gente foi criando abordagem para tentar minimizar esse tipo de situação e não prejudicar o projeto, mas também não dificultar a execução das atividades do dia a dia. Em relação a esses problemas, realmente, a questão de comunicação ela foi grande, principalmente na questão dos atos de admissão de pessoal. Porque o de aposentadoria já foi mais simples. Por quê? Porque a gente só tem a autarquia previdenciária, que é hoje o IGEPS, o antigo IGEPREV. Então, o nosso contato foi muito direto ao fazer o de aposentadoria com a própria autarquia previdenciária. Então, foi mais simples, porque você está lidando com um único jurisdicionado. No de admissão, não, porque nós temos uma infinidade de jurisdicionados e não foi possível chamá-los durante o desenvolvimento do sistema para conversar com todos. Então, a gente teve muita dificuldade. Alguns jurisdicionados são mais difíceis, porque, por exemplo, a nossa Secretaria de Educação ela é muito ampla, tem a Secretaria de Saúde também muito ampla, ela tem muitas especificidades, todas duas, né? Então, você tem que fazer um sistema que contemple a todos, mas que também tenha possibilidade de você contemplar essas especificidades. No momento que a gente fez o de admissão, era uma troca de governo, e a gente tanto alertou eles, por favor, treinem, venham para treinamento, quem vai ficar no sistema, de preferência, quem é efetivo, para a gente não ter esse problema da troca de gestão, muda a pessoa e você vai ficar sem o treinamento. Mas, infelizmente, mesmo com todo o alerta, houve essa questão de que a pessoa foi treinada, saiu ali daquela função, não repassou, aí as novas pessoas que entravam ali ficavam desesperadas, não sabiam nem o que era o sistema, nem como chegar nesse sistema, e aí queriam que nós fizéssemos um novo treinamento, só que a gente não tinha mais condições de treiná-los, porque, para isso, entra naquela coisa, a gente tem outras atividades para fazer, né, e somos poucos, então não tinha como a gente ficar treinando mais e dar assistência e fazer o nosso trabalho, não tinha como. A gente decidiu fazer através de tutoriais, e, às vezes, por telefone, eles ligavam. Tem servidor que a gente já sabe um nome mesmo. Tamara, ela vive ligando para a gente já sabe de onde é, mas a gente prefere assim. Então, entra em contato, embora resolver, para ver se a gente consegue fazer uma coisa melhor. Outra dificuldade, porque foi antes deles preencherem aqueles dados estruturados, eles tinham que preencher um quadro de cargos. Ou seja, você tinha que colocar todos os cargos que aquele jurisdicionado tinha. E muitos não estavam preparados para isso, porque eles diziam, não sei nem qual é a legislação, vocês estão pedindo a legislação, eu tenho que ver quais são as legislações que já tem aqui, né? Então, a gente teve essa dificuldade, mas depois alguns até agradeceram e disseram, olha, está sendo muito trabalhoso para a gente nesse momento, né? Mas foi também muito bom, porque a gente, enquanto órgão, pôde se organizar um pouco mais. Então, isso já foi um benefício. Bom, então, dentro do que a gente vinha comentando... Eu passei vários aqui. Dos problemas, né? Então, agora a gente vai começar a falar do que a gente fez como soluções para esses principais problemas identificados. Então, foi em relação à questão dos stakeholders, né? Um dos principais que a gente percebeu que a gente precisava envolver mais era justamente o jurisdicionado, como a Milene falou. Então, isso refletiu e hoje é muito melhor no desenvolvimento do sistema que a gente faz hoje, a gente consegue ter essa interação melhor, né? Isso reflete também na qualidade do sistema e da prática que está envolvendo aquele sistema. Além disso, não só o jurisdicionado, mas todos os grupos de stakeholders importantes, inclusive
ou principalmente dentro da própria instituição, a gente identificar esses diferentes grupos, os interesses deles, e a gente criar abordagens, estratégias específicas para tratar com eles, né, para conseguir aumentar a possibilidade do sucesso do projeto dentro da instituição. Um outro ponto é, a partir dessa identificação dos stakeholders, né, efetivamente envolvê-los no projeto e eles se sentirem ouvidos e a gente, de alguma maneira, conseguir conciliar, muitas das vezes, alguns requisitos um pouco conflitantes, conseguir achar um meio termo. Isso aconteceu muito na parte de documentos, como foi feito, né? Tinha alguns que queriam tudo, outros não queriam nada. Em termos, vamos trabalhar somente com o estruturado, a gente achou um meio termo. Então, vamos escolher os principais documentos, e esses vão ser inseridos, e os outros vão ser, né, caso a gente identifique algum indício, a gente pode solicitar ao jurisdicionado. Então, esse foi um dos pontos que sempre tinha que, vamos dizer assim, criar uma forma de achar um consenso ali quando havia essas divergências, esses conflitos. O outro ponto, como a Milene falou, é importante a gente conseguir trabalhar bem essa parte do suporte, né? Tutoriais, vídeos, hoje em dia, acho que ajuda bastante, para a gente diminuir essa sobrecarga de treinamento e de suporte do tribunal, principalmente em relação ao sistema, não só sistema, mas até entendimento de como eles devem proceder, porque, às vezes, é questões mesmo legais, né? Então, assim como a gente recebe lá na TI com dúvidas de sistema, também a Milene recebe sobre várias questões que têm a ver com a norma, efetivamente. Então, é também muito importante, a gente percebeu que é importante trabalhar nessa questão aqui. Esse é um esforço que rende frutos mais na frente. O outro ponto que a gente identificou que é válido em relação àquela concorrência com a atividade do dia a dia é tu realmente criar, desenvolver um projeto utilizando um cronograma realista, considerando essa nossa situação, né? Então, não ser otimista demais, achando que você não vai ter o tempo todo ali disponível para o projeto, que você não vai. E aí, com base nisso, elaborar um cronograma mais realista, considerando as especificidades de cada setor e pessoas envolvidas dentro daquele grupo de trabalho, e oferecer incentivos, né? Não necessariamente financeiros, mas existem várias formas de você incentivar o grupo para que ele consiga dar o seu melhor dentro daquele contexto do desenvolvimento de um projeto. Então, acho que isso também é uma forma da gente trabalhar para conseguir minimizar esse impacto das concorrências e não só fazer o nosso dia a dia, mas a gente tem que chegar um momento que a gente tem que ver o futuro e mudar, né? Que justamente, em geral, por projetos que a gente vai mudando, né? Vai transformando, para a gente poder sair daquele, muitas vezes, caos que a gente se encontra em função das altas demandas, principalmente. Bom, então, aqui alguns dados em relação às mensurações dos resultados que a gente obteve com a adoção dessa prática. De uma maneira assim, bem simplificada, aquele nosso objetivo principal, vamos dizer assim, lá do início da apresentação, a gente dividiu ele nesses três objetivos, vamos dizer assim, secundários, que era a gente queria facilitar, né, a agilidade do envio dos atos e da própria análise. Isso aí a gente conseguiu, né? Reduzir o tempo da análise dos atos de registro também, né? O que a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, por completo, ou pelo menos no nível que a gente imaginou lá no início, essa parte do cruzamento de dados com outras bases. Então, isso a gente sabia que ia ser difícil, mas a gente hoje faz os cruzamentos, na verdade, faz as verificações somente com os nossos dados. Mas a gente evoluiu bastante, né? Hoje a gente já tem uma equipe de análise de dados, já estamos com acesso a várias informações e a gente está muito próximo de conseguir efetivamente ter, vamos dizer assim, a estrutura para conseguir fazer esses cruzamentos com outras bases e a gente melhorar aquelas verificações de indícios, né? E aqui eu me refiro tanto à admissão quanto à aposentadoria. Aqui são alguns dados, só para a gente ter uma noção de quanto mudou o nosso cenário antes do sistema, antes da prática e depois da prática.
Então, em 2017, 2018, não tinha ainda o sistema e toda a prática envolvida pelo uso do sistema. Então, em azul, é a quantidade de processos que entrou no ano, e em verde, a quantidade de processos, nesse caso, de admissão, que foram analisados. Então, perceba que, idealmente, a gente queria que a barra azul, né, ou, melhor, a barra verde, fosse da mesma altura da barra azul, né, e essa barra cinza ela fosse 0, né, ou negativa, né, que é quando a gente começasse a analisar, inclusive, passivo. Mas percebam que em 2017 e 2018 a gente estava muito longe disso. Em 2019, o sistema foi implantado no início de 2019. No final de 2019, veja como melhorou o nosso cenário em termos de análise dos processos. Isso porque foi toda uma mudança que ocorreu em função de tudo que foi desenvolvido. E isso vem se mantendo nos últimos anos. E aí isso permite com que a gente possa, vamos dizer assim, atacar outras frentes, mas, claro, não deixando também de melhorar o que a gente já desenvolveu. Algumas lições aprendidas é um pouco parecido com a questão das soluções que a gente desenvolveu para os problemas que a gente se deparou. Envolvimento dos interessados, né, são os famosos stakeholders desde o início, né, identificar primeiramente e envolver eles, principalmente os que mais têm influência. Facilitar a comunicação com o jurisdicionado, acho que esse é um ponto aqui para a gente que foi fundamental também. Treinamento e informação adequada é importante, principalmente nesse contexto que a gente tem, que muitas das vezes há uma dinâmica muito grande, dentro, inclusive, do setor público. Um outro ponto é a gente aprender com outras experiências. Acho que o próprio evento aqui é um exemplo disso, né? A gente aprendeu muito com a experiência de outros tribunais que a gente foi lá pesquisar e nos ajudaram. E isso é fundamental, você se inspirar. Não necessariamente você vai trazer exatamente como é lá, mas o conceito e o que eles fazem, adaptado à sua cultura, à sua realidade, fazem realmente uma grande diferença. Um outro ponto que a gente percebeu é que quanto mais complexo é o projeto, melhor, ou pelo menos para a gente funcionou, melhor você ir, vamos dizer assim, quebrando ele em pequenos ciclos, e aí eu falo realmente em desenvolvimento de sistemas, planejamento, desenvolvimento, entrega. É como se você estivesse fazendo pequenos testes das suas hipóteses e vendo quais que vão dando certo, e você vai expandindo aquilo que vai dar certo, e aquilo que não deu certo, você tem a possibilidade de rapidamente já descartar, né? Então, errar o mais cedo possível para que, quando você acertar, você continue naquele caminho. E ter uma maneira de avaliar se o que você está fazendo realmente está dando certo, que é justamente para você poder ter essa percepção. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Deixa eu só complementar um pouquinho, porque, assim, eu sou muito a favor em relação a todos esses temas. Falou em tecnologia, apesar de eu não ser de uma época de tecnologia, tá? Eu sempre brinco que eu estudei usando enciclopédia, que a minha pesquisa não tinha Google, fazia em papel ao maço, né, pautado. Então, era uma época bem antiga. Mas, assim, hoje, com toda essa possibilidade, a gente tem que aproveitar isso. É lógico que a gente não está ainda com os 4 atos dentro de um sistema. Existe a previsão de a gente começar, daqui, eu não sei se para um ano ou outro ano, os de pensões, né? Mas que a gente entende que o de pensão e o de reforma já seriam mais fáceis, porque a gente já tem essa experiência agora em relação ao de aposentadoria. Mas, só para vocês terem uma ideia, a gente implementou, começou a cobrar, a partir do sistema, o de admissão em janeiro de 2019, e a gente já teve uma análise quase que total no mesmo ano. Então, assim, você tem um ganho muito grande, tá? Os processos anteriores que vocês veem aí, que tinham ainda tem 2018, é porque, apesar do tema 445, a gente não aplicou para as admissões, porque entende que o STF colocou que era para aposentadorias, reformas e pensões. Então, nesse caso, a gente está trabalhando com o sistema e está avançando bastante, mas ainda precisa dar conta daqueles antigos, porque nos de admissão, a gente está trabalhando com o prazo da nossa corregedoria, que são os 10 anos. Então, a gente ainda precisa verificar esses processos antigos, que a gente precisa também dar uma saída.
Outra coisa que a gente fez e procurou fazer, até para dar mais agilidade dentro do próprio sistema de aposentadoria, é assim, quando você trabalha e você tem tantos atos, você precisa dar um corte. Eu acho que uma colega fez a pergunta se trabalhava com valor. Sim, existe uma resolução que foi colocada lá no nosso Tribunal de Contas, que é a 18.990, de 2018. Porque a gente já tinha uma preocupação, porque a gente via que a gente se preocupava com o processo valor menos de 3 salários mínimos. E, enquanto isso, a gente deixava de dar atenção a processos que o valor era muito maior. Então, a gente tinha que dar um corte para a gente poder ter pernas, né, para poder fazer um trabalho um pouco melhor. Então, a partir dessa resolução, e essa resolução ainda está em vigor, e tanto que no sistema de aposentadoria a gente faz a divisão. Existe um modelo, o sistema Fiscalis, o relatório já sai quase que já sai padronizado. Aquelas informações que estão lá já são automaticamente colocadas no relatório, então você não precisa mais digitar, então a análise é menor. E nesses processos simplificados, que a gente chama análise simplificada, é até 3 salários mínimos, na época da portaria. Então, isso melhorou bastante, porque o que você precisa ver num processo de aposentadoria? Apenas se aquela pessoa tinha a regra de aposentadoria que ela está dizendo que tinha direito, se ela tinha direito à aposentação. No caso de admissão, não, a gente já está fazendo. Mas de pensão, a gente também tem a simplificada, ainda não dentro do sistema, mas, quando criar sistema, a gente pretende também colocar em relação à pensão. Em relação à pensão, processo até 3 salários mínimos, o que é que eu tenho que ver? Se aquela pessoa realmente tem um vínculo com aquela pessoa. Tá? Então, a gente precisa fazer isso para a gente poder dar vazão a outros processos e dar atenção aos processos que, de fato, precisam ter uma atenção maior, porque valores são maiores. Tá? Então, foi mais ou menos assim que a gente tentou fazer, e tenta caminhar e vai pegando todas essas ideias. O importante é isso. A gente vai pegando as ideias, aperfeiçoando, trazendo para a nossa realidade. Um dia a gente chega lá. Obrigada. E muito feliz por esse encontro aqui. Oi. Gente, eu agradeço muito aos colegas, né, do TCE Pará. Eu queria só dar um fechamentozinho. Nas 3 apresentações, a gente viu que é possível ganhar celeridade, economia de escala, com a utilização de sistemas, sem abrir mão da segurança da atuação do controle externo. Nas 3 apresentações, foi falado muito da necessidade, aliás, do desafio que temos em relação ao condicionamento, né? Os 3 colegas falaram bastante do desapego. Então, é um desafio para as equipes técnicas, né, exercitarem esse desapego. E, para isso, podem buscar os argumentos das apresentações aqui, também para o convencimento dos membros dos tribunais de contas. Muito obrigada a todos, né, por esperar até essa extrapolação de horário, e agradeço a todos os palestrantes. Foi muito boa essa parte das boas práticas. Muito obrigada.